Vamos então a mais uma aula de física. Vamos estudar hoje a dilatação térmica. O que a gente chama de dilatação térmica? É a variação de, no mínimo, uma dimensão linear em função da variação de temperatura. Observe que aqui, para facilitar a nossa vida, nós vamos separar os corpos sólidos, líquidos e o estado gasoso. É apenas para não ficar muito difícil para a gente entender as coisas. Mas a dilatação térmica ocorre de maneira idêntica para os três. Então, vamos ver hoje, excepcionalmente, apenas a dilatação de sólidos e de líquidos. Ainda assim, vamos começar separando esses dois para evitar confusão. Então, vamos começar vendo apenas a dilatação dos sólidos. Observe, quando a gente pensa em sólido, líquido e gasoso, nós estamos definindo três estados físicos clássicos da matéria. Hoje em dia, nós já temos estudos aí que trazem mais complicação. Mas, basicamente, o que a gente tem são três estados físicos. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Observem que existe, inclusive, um estado intermediário entre o sólido e o líquido. É um estado pastoso. Esse pastoso pode ser mais perto do sólido, pode ser mais perto do líquido. Então, a gente tem substâncias que a gente considera gelatinosas. Nós temos coisas como, por exemplo, o vidro, que não é um estado físico bem definido. Então, praticamente, para nós, em termos de física, nós o consideramos razoavelmente sólido. Por quê? Vamos então pensar o que corresponde ao estado sólido. Nós imaginamos que um corpo está no estado sólido quando ele apresenta uma forma constante e um volume constante. Então, admitido isso, eu admito que o corpo está no estado sólido. O vidro, ele razoavelmente satisfaz essas condições. Na realidade, nós sabemos que não é exatamente assim. Ele está perdendo a forma no decorrer do tempo. Mas, a grosso modo, podemos considerá-lo basicamente o estado sólido. Se a gente pensa no estado líquido, o que a gente tem? Para o estado líquido, a gente já tem algo diferente. A forma é variável, mas o volume é constante. Isto é, imagine que você tem na sua casa uma jarra quadrada contendo leite. Se você tira o leite dessa jarra quadrada e bota numa jarra redonda, você continua tendo 1 litro de leite, só que a forma não é mais a mesma. Então, no estado líquido, eu tenho uma forma variável, mas o volume continua constante. E o que acontece, então, no estado gasoso? Bom, no estado gasoso, você não tem nem forma, nem volume constantes. Isto é, a forma é variável e o volume é variável. Imagine a seguinte situação. Você tem um tubinho bem pequenininho. Imagine, hipoteticamente, que você tivesse 2 moléculas ali de um gás. O que acontece? Essas moléculas estariam o mais distante uma da outra. Então estariam nas pontas desse tubinho. Aí você abre dentro de uma sala esse tubinho. As 2 moléculas vão se afastar mais de tal maneira que elas procuram ocupar o maior volume possível. Evidentemente, todos vocês já perceberam isso. Quando entra geralmente uma colega usando um perfume daqueles clássicos numa sala, imediatamente aquele odor vai aparecer na sala inteira. Por que isso? Porque as moléculas gasosas do perfume vão se fixar a moléculas de ar e vão se separando. Então, daqui a pouco, toda a sala está impregnada do perfume. A dilatação linear, então, será estudada para sólidos. De que tipo? Sólidos tais que uma dimensão, o comprimento, é tão maior que as outras dimensões que eu não preciso me preocupar com elas. Então, quando eu estudo a dilatação de um fio, de um trilho,
eu só considero a dilatação em relação ao seu comprimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui duas barras, tais que o comprimento é tão maior que a espessura que eu não estou preocupado com a espessura, só me preocupo com o que acontece com o comprimento. Então, se essa barra tinha em uma determinada temperatura um determinado comprimento, quando aquecemos, a gente observa que essa barra se dilata. Se ela se dilata, existe um novo comprimento. Lembrando-se sempre que em física nós usamos a letra grega delta maiúscula para variação, isto é, situação tal que é o final menos o inicial, podemos dizer que o ΔL, isto é, a variação de comprimento sofrida, vale esse comprimento final menos o comprimento inicial. Observe, então, que nesta situação, nós temos aqui L0 como sendo o comprimento numa temperatura inicial. Vamos ver que, na nossa definição, nós vamos considerar qualquer temperatura inicial, mas, a rigor, o que deveria se considerar seria esse comprimento na temperatura de 0 grau. Vamos, então, fazer um coeficiente de dilatação linear. Observe, isso é uma definição. Eu vou escolher coisas, eu vou arbitrar coisas. Então, eu vou arbitrar como coeficiente de dilatação linear a razão entre a variação de comprimento sofrida pelo comprimento inicial, variação de temperatura. Cuidado, esse alfa, coeficiente de dilatação linear, ele varia para cada variação de temperatura. Mas nós vamos ver já já, não se afobe. Esse alfa é muito pequenininho. Então, se considerar um intervalo grande, eu posso admitir que existe um coeficiente de dilatação linear médio. Então, vocês vão ver que o que nós vamos fazer aqui será sempre isso. Como isso será mostrado para vocês é bem pequenininho, vamos admitir que existe um coeficiente de dilatação linear médio que corresponde à razão entre o ΔL e o L0 alfa delta teta. Observe, então, que as unidades desse sistema serão tais que deverão obedecer àquela equação. Ora, se eu tenho ΔL em cima, se eu tenho L0 embaixo, a unidade de ΔL será a mesma unidade de L0. Então vai desaparecer essa unidade. Isto é, a unidade de alfa é o inverso da unidade de delta teta. A unidade de delta teta é a unidade de variação de temperatura, isto é, a unidade de temperatura. Então, pensando naquelas nossas escalas clássicas, o que a gente pode fazer? Como a gente trabalha mais no Brasil, então podemos considerar a unidade de alfa o grau Celsius a menos 1, isto é, o inverso do grau Celsius. Observe que eu posso fazer a transformação direta para Kelvin. Cuidado com isso. Lembre-se, a variação Celsius é igual a variação Kelvin. Como aqui está a variação, não a temperatura Celsius, eu posso então dar essa igualdade. Então, geralmente, quando se trabalha em termos de alfa, a gente trabalha com o inverso do grau Celsius ou o inverso do Kelvin. Observe então a tabela que mostra alguns coeficientes de dilatação linear. Vidro pirex, 3 vezes 10 a menos 6 em Celsius a menos 1. Vidro comum, 9 vezes 10 a menos 6. Começaram a perceber por que a gente usa vidro pirex no forno e ele não racha, e o vidro comum racha? Como ele tem um coeficiente maior, ele sofre mais rapidamente a expansão, como tal ele trinca. Observe que esses outros materiais, todos têm cada vez um coeficiente de dilatação maior, mas a força resistente entre moléculas também é maior. Mas
Perceberam o expoente que aparece lá? 10 a menos 6. O que dissemos para vocês agora há pouco? Alfa é muito pequenininho. Então, esse expoente mostra que, realmente, o valor de alfa é um valor pequeno. Então, você perguntaria, quer dizer que então se ele é pequeno, eu não preciso dele para nada? Não é bem assim. Vamos, então, fazer, a partir daquela expressão, a ordem de grandeza de alfa. A ordem de grandeza de alfa é 10 a menos 6. Como é que a gente faria a equação de comprimento? Vou pegar a equação de definição do meu coeficiente. Observem. L0 alfa delta teta igual a delta L. Notaram o que vai acontecer? Realmente, o alfa é bem pequenininho. Se eu tiver um L0 também pequenininho, o delta L vai ser pequeno. Mas, como nós dissemos, se a gente pega um trilho que tem 50 metros de comprimento, então agora, apesar do alfa ser pequeno, já existe um delta L apreciável. Então, realmente, isto é pequeno, mas existe um delta L que é apreciável a partir de determinados valores do L0. Observe que outra vez temos aí o delta L, definido como L menos L0. Então, se eu passar este termo para o lado de cá, o que nós vamos ter? L igual L0 mais L0 alfa delta teta. Podemos, para ficar mais bonitinha a expressão, colocar esse L0 em evidência. Então fica L igual a L0, 1 mais alfa delta teta. Observe que esta equação, então, me dá o comprimento de um corpo considerado linear, isto é, um fio, uma barra, um trilho, em função do seu comprimento inicial e do binômio de dilatação correspondente. Esse termo aqui representa o binômio de dilatação linear correspondente. Observem, isto é uma equação de primeiro grau. Lembraram-se? Então, vamos fazer o gráfico dessa equação? Então, vamos ver o que acontecerá quando colocarmos num gráfico as relações entre comprimento e temperatura. Observe, então, no eixo Y, os comprimentos. Aqui o comprimento inicial, o comprimento final em uma temperatura θ qualquer. Perceberam? Como equação de primeiro grau, eu tenho ali uma reta. Outra vez, eu tenho aqui um ΔL. Este cateto vale isto tudo menos isso. É o ΔL. Este cateto vale Δθ. Olha a matemática, ferramenta nossa sendo usada aí. O que eu sei da tangente do ângulo φ? Eu sei que a tangente do ângulo φ representa cateto oposto sobre cateto adjacente. Isto é, ΔL sobre Δθ e, lembrando da expressão física que vimos agora há pouco, ΔL sobre Δθ é o alfa L0. Isto é, a tangente de φ daquele gráfico representa o produto do coeficiente de dilatação linear médio pelo comprimento inicial. Vamos então ver agora, ainda dentro dos sólidos, a situação da dilatação superficial. Isto é, vamos considerar um sólido que tem uma dimensão de comprimento apreciável, largura apreciável, mas a espessura é desprezível em relação a esses parâmetros. Então vamos considerar uma chapa. Observe que a situação aqui é a seguinte: eu tenho uma chapa que tem uma área chamada S0. Eu vou esquentá-la. Esquentando, o que acontece? Já sabemos, existe variação de comprimento e de largura, dimensões lineares. Isto é, nós temos aqui, agora desenhada, a chapa aquecida. De tal maneira que existe uma variação de área que corresponde à área final da chapa menos a área inicial.
Perceberam que estamos fazendo exatamente o que fizemos para o linear? Só estamos mudando as letras. A ideia básica é sempre a mesma. Então, o que a gente deve fazer agora? Definir um coeficiente de dilatação superficial. Como lá nós definimos o coeficiente de dilatação linear, aqui a ideia é exatamente a mesma. Então, definimos o coeficiente de dilatação superficial como sendo a razão entre a variação de área pela área inicial, variação de temperatura. Outra vez, lembramos a vocês que isso é válido para cada intervalo de temperatura. Mas, como já vimos, lá para o alfa é muito pequenininho, aqui nós podemos ter, a priori, a mesma ideia. Vamos provar daqui a pouco. Mas observe, realmente existe, dentro de uma escala grande de variação de temperatura, um valor médio para o coeficiente de dilatação superficial. Vamos então observar as unidades desse coeficiente de dilatação superficial. Quais são as nossas unidades? Da mesma maneira, vocês se lembram da fórmula, podemos fazer divisão da parte de cima e a parte de baixo, que vai ter a mesma unidade, isto é, ΔS e S são com a mesma unidade. Então vai desaparecer, sobrando então apenas embaixo a variação de temperatura. Então a unidade de beta será semelhante à unidade de alfa, o inverso da unidade de temperatura. No nosso sistema, cá no Brasil, o que a gente faz? Trabalha-se com grau Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, quando precisamos do SI. Mas lembra vocês, mesmo assim, se você deixar nisso daqui, não dá diferença nenhuma. Por quê? Porque como é variação, essas duas coisas são exatamente iguais. Vamos então, como nós fizemos na situação anterior, vamos repetir, fazer a equação de área. Então pegamos a equação básica, S0 beta delta θ igual a delta S. Mas quem é o delta S? Delta S é S menos S0, a área final menos a área inicial. Passando isso para o primeiro termo, vem então S igual S0 mais S0 beta delta θ. Ou, para ficar mais bonitinho, colocando-se o S0 em evidência, a gente tem S igual a S0, 1 mais beta delta θ. Está aqui então a equação que mostra para nós quanto vale a área de uma chapa em função da sua área inicial e do binômio de dilatação correspondente. Isto é, a área de uma chapa é o produto dessa área inicial pelo binômio de dilatação superficial correspondente. Vamos então ver a relação que existe entre o coeficiente de dilatação linear e o coeficiente de dilatação superficial. Observe, o que nós podemos escrever? S igual a S0, 1 mais beta delta θ. Equação já definida. Podemos escrever aqui também L igual a L0, 1 mais alfa delta θ. Também já foi definida. E se eu elevar os dois lados ao quadrado, não altera nada o valor da equação. Se além de elevar ao quadrado, eu multiplicar por um K, uma constante matemática qualquer, também não vai alterar nada, desde que esse K não seja igual a zero. Então, agora, a gente se lembra que foi definido que a dimensional de área estava vinculada a K vezes duas dimensões de comprimento. O que quer dizer isso? Que isto daqui é a área. Isto daqui é a área inicial. Então, podemos escrever que 1 mais beta delta θ vale 1 mais alfa delta θ ao quadrado. Perceberam? Este binômio é exatamente igual a este binômio ao quadrado. Vamos desenvolver esse binômio? Vocês se lembram, a situação que tem que se aparecer aqui é que isto não é 1 ao quadrado mais isto ao quadrado. A gente tem que fazer a situação clássica. Então fica
1 ao quadrado dá 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Observem que agora, este 1 pode ser cortado com esse 1, porque ele passaria para o primeiro termo negativo, então nós cortaríamos. Então, a minha expressão se reduz a beta igual a 2α mais alfa ao quadrado delta θ. Por quê? Porque eu posso dividir todo mundo por delta θ. Então, o delta θ daqui sumiu, o delta θ daqui sumiu, e o delta θ ao quadrado aqui sumiu. O que sobrou? Sobrou essa expressão. Lembram-se quanto valia alfa? É algo de 10 a menos 6. Se a ordem de grandeza de alfa é 10 a menos 6, elevando ao quadrado, dá 10 a menos 12. Isso é algo que nós não conseguimos medir. Então, esse termo, ele é tão pequenininho que ele pode ser desprezado. Podemos, então, escrever que o beta é aproximadamente igual a 2α. Então, se o beta é aproximadamente igual a 2α, qual será a ordem de grandeza de beta? Praticamente a ordem de grandeza do alfa, já que o 2 tem ordem de grandeza 10 a 0, que é 1. Então, a ordem de grandeza do beta também é 10 a menos 6. Dissemos isso agora há pouco, lembram-se? Realmente, o beta também é bem pequenininho. O que significa isso? Significa que nós só conseguimos apreciar isso se tivermos uma área inicial grande. Vamos agora, então, observar uma enquete. Perceberam? O cozinheiro que não estudou física sabe perfeitamente. Quando ele precisa abrir um vidro que tem uma tampa metálica, ele esquenta essa tampa metálica. Por quê? A tampa representa basicamente uma chapa com orifício. Pense, se esquentando aquela tampa, o orifício diminuísse o diâmetro, ficaria mais difícil abrir o vidro. Mas não é o que acontece. Então, realmente, quando se faz a dilatação de uma chapa que contém orifício, o que se observa? Que o orifício se dilata como se fosse a própria chapa. Isto é, imagine que é uma chapa de ferro. Então, a dilatação do orifício será a dilatação de um disco de ferro que tivesse as dimensões desse orifício. Então, a situação que nós temos aqui é sempre essa. Dado uma chapa com um orifício, quando se esquenta a chapa, esse orifício, ele também aumenta, proporcionalmente, como se fosse constituído do material da própria chapa. Entendi! Quando a chapa expande, o buraco também aumenta. Vamos então complementar dilatação volumétrica. Então agora, peguei o sólido nas suas 3 dimensões clássicas. Então agora, todas as suas dimensões são altamente relevantes. Comprimento, largura e espessura. Mas continuamos com a mesma ideia básica. Observe, a primeira ideia nossa é que existe um sólido que tem um volume V0. Quando aquecido, o que acontece? Observe, as dimensões lineares vão aumentar. Então, eu passo a ter um volume final V, tal que existe uma variação de volume que é igual o volume final menos o volume inicial. Observe, estamos fazendo videotape. Já sabemos o que deve acontecer. Realmente, vamos definir o coeficiente de dilatação volumétrica. Pela mesma ideia anterior, vou definir o coeficiente como sendo a relação entre a variação que esse volume sofre pelo volume inicial, variação de temperatura. Perceberam que estamos trabalhando sempre com a mesma ideia. Então, outra vez, esse coeficiente, ele é variável para cada variação de temperatura. Como? Vamos mostrar que ele tem uma variação pequena. Por quê? Porque ele é pequeno. Vamos então admitir que isto daqui tem um valor médio
que pode ser considerado uma grande escala de temperatura. Então, observe que as unidades de coeficiente de dilatação superficial obedecem ao mesmo padrão anterior. Isto é, a unidade de gama vai ser 1 sobre a unidade da variação de temperatura. Isto é, a unidade do ΔV e a unidade do V0 irão se anular, sobrando apenas a unidade de variação de temperatura. E, como nós usamos no Brasil o grau Celsius, estamos com a mesma expressão que tínhamos anteriormente. Mais uma vez, não se esqueça, isto é delta de temperatura, isto não é temperatura. Então, eu posso usar isto exatamente igual a isso, porque as variações Celsius são exatamente iguais às variações Kelvin. Vamos então fazer outra vez a nossa equação, a equação de volume. Observe que, pegando a partir da definição que fizemos para o coeficiente de dilatação volumétrica, que V0 gama delta θ vale ΔV. E quem é o ΔV? É V menos V0, volume final menos volume inicial. Passando outra vez isso para o primeiro termo, ficamos então com volume igual a V0 mais V0 gama delta θ. Outra vez, colocando em evidência, fica volume igual a V0, 1 mais gama delta θ. Observaram? O volume de um corpo qualquer é função do seu volume inicial vezes o binômio de dilatação volumétrica correspondente. A mesma ideia para as três situações. Agora, vamos então estabelecer outra vez a relação que existe entre aquele alfa e agora esse gama. Então, a relação que existe entre esses coeficientes vai ser tirada semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Isto é, V igual a V0, 1 mais gama delta θ. Como o L é igual a L0, 1 mais gama delta θ, eu posso elevar primeiro os dois termos ao cubo. Não altera em nada a expressão. Então eu tinha L igual a L0, 1 mais gama delta θ. Elevei ao cubo. Depois, vou multiplicar pela constante matemática K, diferente de zero. Não alterou em nada a expressão. Mas, lembrando-se da equação dimensional lá de volume, eu sei que KL3 corresponde a volume. KL03 corresponde a V0. O que significa isso? Que este binômio deve ser exatamente igual a esse binômio ao cubo. Então, se 1 mais gama delta θ vale 1 mais gama alfa delta θ ao cubo, vamos fazer essa elevação? Então, cuidado agora. Elevando-se isso ao cubo, como ficaria? O cubo do primeiro, 1, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, continua sendo 1, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, está aqui o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, então o cubo do segundo está aqui. Observe, outra vez, que esse 1 será cortado com esse 1. Então, esse 1 passa para cá, vem negativo, desaparece. Observe que o delta θ é termo comum, então posso dividir tudo por delta θ. Então fica gama igual 3 alfa, mais 3 alfa ao quadrado delta θ, mais alfa ao cubo delta θ ao quadrado. Perceberam? Isto daqui já discutimos anteriormente, que é muito pequenininho, porque a ordem de grandeza de alfa é 10 a menos 6. Então isso é 10 a menos 12, conclusão, isto pode ser desprezado. Puxa, se isso vai ser desprezado, imaginem isto, que é 10 a menos 6 ao cubo, isso é 10 a menos 18, isso nem existe. Então podemos jogar esses dois termos fora, porque são desprezíveis, ficamos então com gama aproximadamente igual a 3 alfa. Perceberam? A ordem de grandeza do alfa é 10 a menos 6. O que significa isso? Quando eu multiplicar por 3, que tem ordem de grandeza 10 a 0, lembram-se,
é aquela raiz que a gente tinha discutido. Então, o que acontece? Como 3 vai ter uma ordem de grandeza 10-0, a ordem de grandeza que eu vou ter para o gama deve ser a mesma ordem de grandeza do alfa e do beta, isto é, 10⁻⁶. Vamos então à dilatação agora dos líquidos. Observe, em líquidos não existe fio, não existe chapa, isto é, toda dilatação será considerada dilatação volumétrica. Mas nós temos aqui um problema a considerar. Observem que a minha expressão continua igual à anterior. O ΔV, a variação de volume, será V0 gama delta θ. Mas vamos simular uma situação em que eu tenha um líquido dentro de um vaso. Então, vamos ver o que nós chamamos de dilatação aparente. Observe, se a gente considerar um vaso completamente cheio de um líquido e aqui um outro recipiente, tal que aqui nesse vaso existe um bico, quando eu esquentar esse líquido, eu estarei esquentando também o vaso. Isto é, quando eu esquento o líquido, obrigatoriamente derrama uma certa parcela aqui. A primeira ideia que eu tenho é que a dilatação do líquido foi o que extravasou. Cuidado, lembre-se, o vaso também sofreu dilatação. Isto é, o que a gente pode dizer? Que a dilatação que o líquido sofreu é a dilatação que o vaso sofreu, mais essa parte extravasada. Essa parte extravasada nós chamamos de dilatação aparente. Então, observe que se a gente substitui pela expressão clássica, V0 gama do líquido delta θ, V0 gama do vaso delta θ, chamando a isso de dilatação aparente, nós podemos então, simplificando, escrever que a dilatação aparente vale o V0 vezes a diferença entre o gama real do líquido e o gama do vaso, vezes essa variação de temperatura. Mas por que a água expande quando congela? Não deveria diminuir? Observe, a água, apesar do elemento comum para nós, ela faz uma dilatação anômala. O que significa isso? Que existe um intervalo onde ela faz justamente o contrário. Então, mostramos aqui um gráfico da variação do volume em função da temperatura. O que se observa? Nesse ponto, 4 graus Celsius, eu tenho o volume mínimo. Observe, então, entre 0 e 4, a água faz dilatação anômala. Em vez de aquecida ela se dilatar, ela, aquecida, se contrai. Quando resfriada, acontece o vice-versa. Quando resfriada de 4 a 0, ela se dilata. Então, por isso que a gente tem em erosões glaciais, em lugares muito frios, rochas sendo arrebentadas por veios de água que entraram na pedra e quando se forma o gelo, estoura a pedra. Por isso que você tem que tomar cuidado quando coloca uma garrafa de cerveja ou de refrigerante dentro do congelador. Porque, como aquilo tem muita água, o que vai acontecer? Quando passar por esse ponto para sofrer o congelamento, vai ter uma baita de uma